notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. E vamos ao destaque do dia. Socorro a pescadores atingidos pela seca. Na próxima segunda-feira, começa a ser pago o auxílio extraordinário de R$ 2.824 aos profissionais afetados pela estiagem na Amazônia. São 115 mil pescadores do Pará, Amapá e Amazonas que não receberam no primeiro lote pago no fim do ano passado. E você vai ouvir também a nossa última entrevista de balanço das ações do governo em 2024. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, fala sobre a ajuda aos pescadores da Amazônia e também aos moradores do Rio Grande do Sul. E sobre o novo sistema de alerta para desastres lançado pela Defesa Civil Nacional. E mais, você sabe o que é agricultura regenerativa? A gente te explica sobre esse novo modelo de cultivo que reduz as agressões ao meio ambiente e utiliza insumos menos poluentes. E que tem crescido e colocado o Brasil como um dos maiores consumidores de bioinsumos do mundo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. Mais um corpo foi resgatado hoje durante as buscas por desaparecidos após a queda da ponte sobre o rio Tocantins. A Marinha do Brasil localizou o corpo por meio de drone subaquático e não há informações sobre a identificação dele. Mergulhadores realizaram incursões nas proximidades dos destroços da ponte e trouxeram o corpo à superfície. Dentre os 17 desaparecidos iniciais, estão confirmados 13 óbitos. O total de desaparecidos é de 4 pessoas. A ponte sobre o rio Tocantins, que liga as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, desabou no dia 22 de dezembro. Agrotóxicos e fertilizantes químicos têm potencial destrutivo ao meio ambiente e às pessoas que consomem os alimentos, segundo a Embrapa. O Brasil, por outro lado, tem se destacado no cenário mundial como um país que mais se utiliza de técnicas não tóxicas de produção agrícola. Esse tipo de manejo, que concilia o aumento da produção de alimentos com a necessidade de combater as mudanças climáticas, chama-se agricultura regenerativa. A repórter Gabriela Noronha explica. Na fazenda Santa Filomena, o produtor Hélio Dalbello acompanha o desenvolvimento da lavoura de feijão. Segundo o produtor, o clima das últimas semanas favoreceu os trabalhos na propriedade localizada no estado de Goiás. Além disso, ele conta que usa na plantação agentes de controle biológico de pragas, como bactérias e fungos. Hélio explica que os bioinsumos são produzidos na fazenda e têm contribuído para o aumento da produtividade e da qualidade dos grãos. Estou consumindo 40 a 50% menos de químico. Estou usando esses produtos, entendeu? A tendência minha qual é que é? Subir. Então a agricultura vai ser mais cuidada, ela vai ser mais protegida dessas moléculas, né? E o produto lá no final vai ser um produto bom. Esse feijão aqui eu não lembro de ter um defensivo químico. Mais de 60% dos produtores brasileiros utilizaram biofertilizantes e biodefensivos em 2024, segundo dados divulgados pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária. De acordo com Marcelo Morandi, chefe da assessoria de relações internacionais da Embrapa, os números são de uma pesquisa realizada pela consultoria McKinsey e mostram ainda que o Brasil é um dos países que mais utiliza bioinsumos no mundo, ficando à frente de países como o México. Sim, o Brasil é o país que mais cresce em termos de uso desses produtos no mundo. A gente tem tido um crescimento aí 15, 20% ao ano em termos de aumento do uso desses produtos e em todos os segmentos da produção. Desde grandes culturas como, por exemplo, soja, cana-de-açúcar, milho, que já utilizam muito desses insumos, até a agricultura orgânica, a agricultura familiar. O governo federal tem trabalhado para a expansão do setor como parte de uma agricultura sustentável. Atualmente, no Ministério da Agricultura e Pecuária, existem 662 produtos de baixo impacto registrados, ou seja, disponíveis para uso pelos agricultores. Reportagem Gabriela Noronha. No
Próximo dia 6 começa a ser pago o auxílio extraordinário a 115 mil pescadores profissionais artesanais afetados pela seca ou estiagem na Amazônia. O valor do benefício é de R$ 2.824. A parcela é única e será paga na conta social digital, aberta automaticamente pela Caixa no nome do beneficiário. A liberação será feita de forma escalonada pelo número do CPF. Esse próximo pagamento é destinado aos profissionais que não foram contemplados no primeiro grupo, que recebeu os valores no fim do ano passado. Os 3 estados onde estão concentrados os pescadores são Amapá, Amazonas e Pará. E o pagamento do auxílio extraordinário aos pescadores atingidos pela seca severa na Amazônia foi um dos temas destacados pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, na nossa última entrevista de balanço do ano de 2024. As famílias gaúchas atingidas pelas enchentes também receberam auxílio reconstrução, sob a responsabilidade do Ministério. E os desastres climáticos também provocaram o lançamento de um novo sistema de alerta da Defesa Civil, que está em funcionamento nas regiões Sul e Sudeste. No Nordeste, o Ministério atuou em obras de segurança hídrica, tecnologias sociais e infraestrutura para levar água para quem precisa. Acompanhe mais detalhes sobre todos esses assuntos na entrevista gravada que eu fiz com o ministro Valdez Góes. Ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional. Ministro, é um prazer ter o senhor de novo aqui com a gente na Voz do Brasil, especialmente agora para essa entrevista de retrospectiva. E eu começo falando que a gente teve um ano difícil em termos de eventos climáticos, ocorreram muitos eventos intensos esse ano. A gente lembra especialmente o do Rio Grande do Sul, que ocorreu em maio e junho, mas a gente teve também outros eventos, seca na Amazônia. E então eu queria que o senhor falasse um pouco das ações desenvolvidas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em relação a esses eventos climáticos. Mariana, primeiro cumprimentar você, agradecer sempre o trabalho que faz a Voz do Brasil, a prestação de serviço a todo o povo brasileiro. Realmente nós tivemos, tanto 2023 e agora 2024, um ano bem desafiador. Nós, ao mesmo tempo, tivemos funcionando sala de situação permanente em termos de resposta ao Rio Grande do Sul, uma outra em relação ao Pantanal e também a Amazônia, que sofreu muito este ano, pelo segundo ano consecutivo, com estiagem, dados os efeitos do El Niño. Então, essas mudanças climáticas, elas impõem a gente uma realidade totalmente diferente, um clima que antecipa as estiagens e também o tempo chuvoso, muitas das vezes, causando muito transtorno. Rio Grande do Sul foi um dos maiores eventos da história que já tivemos no Brasil. O presidente Lula pessoalmente coordenou toda a reação e ação do governo federal, mobilizando todos os poderes, mobilizando a sociedade, e recomendando a todos nós, a partir da criação do Ministério Extraordinário, nomeando o ministro Paulo Pimenta e também com a sala de situação coordenada pelo ministro Rui Costa, as respostas em tempo real, fosse para salvar vidas, para cuidar das pessoas nos abrigos, para tirar a água de dentro das cidades, como aconteceu ali em Canoas, São Leopoldo, também em Porto Alegre, limpeza da cidade, reconstrução, restabelecimento de serviços nas mais diversas áreas de governo federal, mas também apoio integral ao governo estadual e aos governos municipais. Você sabe que foram dezenas de medidas, medidas legislativas, decretos, medidas provisórias, que chegaram à soma de quase 100 bilhões de reais, onde só o Ministério da Integração tivemos aprovado até a data de hoje, mais de 1.200 planos de trabalho, respondendo a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, os quais aí grande volume para reconstrução, e além disso, fomos também responsáveis em ter a responsabilidade de pagar o auxílio reconstrução, criado pelo presidente Lula especificamente para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul por esses problemas dos eventos, de 5 mil reais, onde nós pagamos mais de 400 mil famílias, pagando em torno de 2 bilhões de reais de auxílio reconstrução,
a essas famílias atingidas e continuamos esse processo ainda atendendo milhares de famílias. Então, a resposta foi muito forte. No segundo mês pós os eventos, a economia do Rio Grande do Sul voltou já a crescer, os empregos voltaram a ser gerados, as oportunidades, a arrecadação. Então, isso demonstra a assertividade do presidente. E, além de toda a resposta, na reconstrução, o presidente também criou um fundo destinou 6,5 bilhões de reais para investimentos em todo o sistema de proteção, como prevenção, para que o Rio Grande do Sul não sofra mais no futuro uma situação como esta. Então, a gente lamenta pelas perdas de vida, do patrimônio, e, ao mesmo tempo, comemoramos a solidariedade do povo brasileiro, o engajamento de todas as instituições, o apoio de todos os colegas ministros com todas as equipes e, sobretudo, a liderança do presidente Lula. E repito, Mariana, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também aconteceu no Pantanal, com a presença dele e de todo o governo federal, e na Amazônia. Agora, mais recentemente, ele emitiu a segunda medida provisória para garantir 2 salários mínimos a 115 mil pescadores da Amazônia, já como uma nova lista de pescadores atingidos pela estiagem. Então, na primeira lista, pagou aí a 470 mil pescadores 2 salários mínimos. A assistência foi dada em todas as regiões do país pelo governo do presidente Lula, em todas as situações desafiadoras que a falta ou excesso de água ou de sociedade, os desafios que você conhece, que nós conhecemos muito bem. E foi também, né, ministro, a partir desses eventos climáticos que se desenvolveu um novo sistema de defesa civil, um novo sistema de alerta da defesa civil que já começou a ser implantado nas regiões sul e sudeste, né? Exatamente, foi recomendação também do presidente. Esse trabalho nós fizemos juntos com o ministro Juscelino, do Ministério das Comunicações e Anatel, uma parceria forte com todas as empresas de telecomunicações, de telefonia celular, e o Ministério da Integração com a Defesa Civil Nacional. Foi mais de um ano de trabalho e nós já colocamos à disposição, no último dia 4 de dezembro, a operacionalizar, depois dos testes feitos, todo o treinamento, certificação dos estados do Sul e Sudeste, já disponibilizamos o novo sistema de alerta precoce, que é o Defesa Civil Alerta, para todos os estados do Sul e Sudeste. E no dia 5, nós reunimos também os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já iniciando o processo de preparação desses estados para a gente poder também certificá-los, porque precisa da certificação, da capacitação, do treinamento, dos pontos de referência em cada estado ou município, e até plano de contingência, uma vez que nós vamos alertar com uma mensagem do monitoramento que nós fazemos da situação de um evento, de um desafio que aquela região vai passar, aquele estado vai passar. Então é necessário que aquela comunidade também, sob a liderança daquele governo municipal ou estadual, tenha um bom plano de contingência, as pessoas saibam como é a rota de fuga, onde deve se abrigar, enfim, todos os cuidados nessa. A partir desse primeiro trimestre de 2025, a gente já começa também a operar o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O importante é que os estados do Sul e Sudeste, onde já começam a chegar novamente os desafios dos grandes eventos, já estão com um sistema moderno que poucos países do mundo se utilizam, mas que o Brasil se preparou, capacitou, treinou e também habilitou os estados já do Sul e Sudeste para assim utilizar. Tenho certeza que isso vai salvar muitas vidas, muito patrimônio, mas também, sobretudo, nos preparar e criar resiliência para lidar com essas situações desafiadoras dos eventos que impõem ao povo brasileiro todas essas dificuldades. Ministro, e na região Nordeste, a atuação foi muito no sentido de segurança hídrica, né? Foram feitas várias obras aí nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, quanto foi investido e quais foram as obras, os programas que foram aplicados por lá. Mariana, o presidente Lula
Ainda antes de tomar posse, ele aprovou a PEC da transição, e na PEC da transição ele já garantiu todo o compromisso dele em dar continuidade aos investimentos no Nordeste brasileiro e no Brasil de um modo geral, na segurança hídrica. Aí ele criou o novo PAC, transformou um programa Água para Todos num eixo do PAC. Esse eixo tem revitalização de bacias, como do São Francisco, do Parnaíba, de Furnas, da Amazônia, também infraestrutura hídrica, abastecimentos das cidades e tecnologias sociais, como a de dessalinização, que é muito comum, esses investimentos também no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro. Destinou para esse eixo do PAC 30 bilhões de reais. Eu cuido em quase 50% desse valor, lógico, agenda de 4 anos de governo, sobretudo com infraestrutura hídrica. Você sabe que já foi aplicado na transposição de São Francisco, no eixo norte e leste, em torno de 12 bilhões a 13 bilhões de reais, e agora a gente tem quase 15 bilhões de reais sendo aplicado ao longo do governo do presidente Lula até 2027, na ampliação de toda essa rede de infraestrutura hídrica. Posso dar exemplo aqui, o ramal do Salgado no Ceará, o cinturão das águas também no Ceará, o Apodi e Oticica no Rio Grande do Norte, a vertente litorânea na Paraíba, a adutora do Agreste Pernambucano, agora também a adutora do Agreste Alagoano, que já está em obra, e futuramente da Bahia. Então, os investimentos são significativos, gerando emprego e renda, mas principalmente garantindo água para as pessoas e, quiçá, água suficiente para trabalhar com produção de alimentos de baixas emissões, com irrigação, que tudo isso também faz parte dessa estratégia. Então, o presidente Lula foi, até então, mais investiu em segurança hídrica no Nordeste brasileiro e no Brasil, e agora, com esse novo período de governo, ele mais que duplica a quantidade de recursos para ser investido em obras de segurança hídrica e assim chegar a milhares e milhares de pessoas. Inclusive, nós estamos duplicando a capacidade de bombeamento do eixo norte da transposição e também, futuramente, através de uma modelagem com o BNDES, numa PPP patrocinada, a ideia, o compromisso do governo do presidente Lula é garantir o bombeamento da capacidade de 100%, tanto do eixo norte quanto do eixo leste da transposição. Uma vez que mais canais estão sendo feitos, adutoras, para servir a comunidade nordestina, nós precisamos aumentar também a capacidade de bombeamento da transposição de São Francisco. Já fizemos a contratualização de ampliar em 100% no eixo norte e agora, com essa modelagem do BNDES, a gente pretende futuramente ter implantado 100% a capacidade de bombeamento na transposição de São Francisco. Tá certo, ministro Valdez, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço, Mariana. Um grande abraço, muito especialmente a todos os ouvintes e telespectadores da Voz do Brasil. Brasil contra fake. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD Contínua, é a principal pesquisa sobre a força de trabalho no Brasil. Realizada pelo IBGE, a amostra da PNAD Contínua abrange 211 mil domicílios em 3.500 municípios, que são visitados a cada trimestre. Mas pessoas mal intencionadas têm colocado em xeque a credibilidade da pesquisa, que vem apontando índices recordes de emprego no Brasil. Tema do nosso Brasil contra Fake de hoje. É falso que os índices de emprego e desemprego levantados e divulgados pelo governo federal levem em conta inscrição de pessoas em programas sociais. A taxa de desocupação mais recente foi de 6,1%, a menor da série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012. Essa taxa representa 6,8 milhões de pessoas em busca de emprego no país, menor contingente registrado desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. O mesmo levantamento aponta que o total de pessoas ocupadas no país chegou a 103,9 milhões de trabalhadores, um novo recorde. Outro recorde foi o número de trabalhadores com carteira assinada, que somam 39,1 milhões de empregados.
O diretor adjunto de pesquisas do IBGE, João Alac, explica como as inscrições de pessoas em programas sociais não influenciam nos cálculos oficiais de emprego e ocupação. A definição da pessoa como ocupada, desocupada ou fora da força de trabalho não tem relação com o fato de receber ou não um benefício de programa social. Eles estarão contabilizados como ocupados caso eles tenham alguma ocupação e não pelo simples fato de receber o benefício. Então, se ela trabalhou, estagiou, fez bico, ajudou durante pelo menos uma hora, caso responderam assim para uma daquelas perguntas, elas serão contabilizadas como ocupadas. De acordo com o levantamento recente da Fundação Getúlio Vargas, mais de 91% dos empregos formais criados entre janeiro de 2023 e setembro de 2024 foram ocupados por inscritos no CadÚnico, cadastro do governo federal para famílias de baixa renda, sendo que 71,11%, aproximadamente 2,4 milhões de pessoas, foram beneficiários do Bolsa Família que conseguiram trabalho. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. Com os feriados de fim de ano, as estradas brasileiras ficam mais movimentadas. Durante o ano novo, o número de acidentes em rodovias federais caiu quase 10% em relação ao mesmo período no ano passado. Já as mortes diminuíram de 86 para 70, uma redução de mais de 18% em relação ao ano novo de 2024. E uma campanha lançada pela Secretaria Nacional de Trânsito está conscientizando os motoristas sobre os riscos da alta velocidade nas estradas e ajudando a trazer bons resultados na redução das ocorrências de trânsito. A campanha Desacelere, seu bem maior é a vida, está sendo veiculada desde o dia 1º de janeiro por órgãos como os Detrans, polícias militares dos estados e Polícia Rodoviária Federal, que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de reduzir a velocidade nas vias. A diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, Maria Alice Nascimento Souza, destaca que nessa época do ano, essa mensagem se torna ainda mais importante. Férias de finais de ano, Natal, Ano Novo e Carnaval, que é onde as pessoas mais viajam, mais circulam, o fluxo é muito grande, tanto nas rodovias federais quanto municipais. As pessoas estão preocupadas com essa questão. São tantas mortes, são tantos sinistros graves que acontecem. Eles também estão, de alguma forma, querendo participar. Durante o feriado de Ano Novo, a Polícia Rodoviária Federal realizou operações de fiscalização nas estradas em todo o país, entre 27 de dezembro a 1º de janeiro de 2025. Foram registrados 1.023 acidentes nas rodovias federais, uma queda de 9,8% em relação ao ano passado. Segundo o coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, Jefferson Almeida, o condutor tem papel essencial na diminuição de acidentes e mortes. Claro que sem um comportamento melhor do motorista, é muito difícil reduzir a violência no trânsito. Então nós pedimos aos motoristas que permaneçam com cuidado, que dirijam com cautela. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, a mensagem foi definida por participação popular e recebeu mais de 1 milhão de votos. Para o governo federal, isso sinaliza o interesse da população em contribuir para um trânsito mais seguro. Reportagem, Márcia Fernandes. Seguem até segunda-feira as inscrições para o Prêmio Mulheres e Ciência. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, vai investir R$500 mil na iniciativa. São 3 tipos de premiações: R$20 mil para pesquisadoras de até 45 anos, R$40 mil para acima de 46 anos e de R$50 mil para instituições. Mais informações no endereço www.carloschagas.cnpq.br. E essa
foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF nega pedido de prisão domiciliar a Chiquinho Brazão. STJ suspende novamente decisão que obrigava mais de 40 famílias a deixarem assentamento em Macaé, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, passageira que sofreu acidente durante embarque no metrô será indenizada. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. Eu sou William Galvão. Supremo Tribunal Federal nega pedido de prisão domiciliar a Chiquinho Brazão. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Moraes é relator do processo em que o deputado federal é apontado como um dos mandantes do atentado que resultou na morte da vereadora Marielle Franco em 2018. Neto Costa. Moraes autorizou, no entanto, que o parlamentar faça uma consulta presencial com um cardiologista fora do presídio, porém na cidade onde Brazão está detido, ou seja, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A defesa do deputado terá que informar a data, a hora e local do exame médico com 5 dias de antecedência. Chiquinho Brazão terá a escolta da Polícia Federal para realizar o exame cardíaco. O deputado está preso desde março de 2024 e é apontado como um dos mandantes do atentado que matou a vereadora Marielle Franco em março de 2018. STJ suspende novamente decisão que obrigava mais de 40 famílias a deixarem assentamento no Rio de Janeiro. A decisão foi do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ. Jafer Araújo. O caso teve origem em 2020, quando o STJ tinha suspendido o liminar do TRF2, determinando a desocupação da fazenda dentro de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Após isso, o processo de desapropriação que tramitava em paralelo foi extinto e o juízo de primeiro grau, entendendo que não havia mais efeito suspensivo, determinou nova retirada das famílias e devolução do terreno. Ao julgar o caso, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que o INCRA demonstrou que havia conexão entre os dois processos e, por isso, os efeitos da liminar da Corte Superior em 2020 perduram até o trânsito em julgado da ação principal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou 2 empresas a pagarem R$6 mil de indenização a uma consumidora após o cancelamento de uma festa de Ano Novo. A mulher viajou de Minas Gerais ao Espírito Santo para participar de um evento particular. No entanto, por ausência de alvará, a festa foi cancelada pouco antes do horário previsto para iniciar. Em primeira instância, o juiz entendeu não haver relação entre os gastos com diárias de hotel e o cancelamento da festa, mas a consumidora recorreu e o tribunal concluiu, diante das provas, que o caso cabe reparação por danos morais. O calendário das eleições municipais de 2024 se estende até 2025, com prazos definidos por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Eleitores que não votaram no segundo turno, por exemplo, têm até 7 de janeiro para justificar a ausência. Daniela Ramalho. Também há datas importantes sobre as etapas de auditoria do processo eleitoral. Instituições fiscalizadoras têm até 9 de janeiro para solicitar a verificação dos sistemas eleitorais. Os meios de armazenamento de dados e cópias de segurança devem ser preservados até 14 de janeiro. Prazo final para requisitar relatórios e arquivos para auditorias. A partir de 15 de janeiro é permitido realizar procedimentos técnicos, como formatação de mídias, descarte de backups, desinstalação de sistemas e manutenção das urnas eletrônicas. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Companhia do Metropolitano de São Paulo a pagar R$20 mil de indenização a uma passageira que fraturou uma das pernas ao embarcar na estação de metrô. De acordo com o processo, a passageira se feriu após ser prensada pelas portas de um vagão. As imagens da estação revelaram a falta de sinalização adequada para alertar sobre o fechamento das portas. Na sentença, o tribunal concluiu
concluiu que compete ao metrô adotar todas as medidas de segurança adequadas para garantir a integridade física dos passageiros. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana para você. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. PEC em análise no Senado quer promover a paridade de gênero nos tribunais brasileiros. Avança projeto que permite cooperativas prestarem serviços de telecomunicações como acesso à internet. Fernando Dueire quer a revisão do Pacto Federativo para dar mais recursos aos municípios. Boa noite. Uma proposta de emenda constitucional quer promover a paridade de gênero nos tribunais brasileiros. O texto prevê que as promoções baseadas em mérito para a vaga de desembargador deverão seguir uma regra de alternância entre uma lista mista e outra exclusiva para juízas. Repórter Marcela Cunha. A senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, apresentou uma PEC para promover a igualdade de gênero nos tribunais de segundo grau. Segundo a senadora, apenas 21% das vagas de desembargadores são atualmente ocupadas por mulheres, embora elas sejam a maioria da população brasileira. Para corrigir essa distorção, a proposta prevê uma alternância nas listas para preenchimento das vagas pelo critério de merecimento. Sempre que o tribunal tiver menos de 40% de mulheres ocupando cargos de desembargadora, a seleção para as vagas seguintes será feita de forma intercalada entre listas mistas, compostas por homens e mulheres, e listas exclusivas para juízas, como explicou a senadora Ana Paula. Com a PEC, queremos garantir que, caso os tribunais não atinjam a meta de 40% de vagas ocupadas por mulheres, a seleção por merecimento seja feita por meio de uma alternância entre listas mistas e listas exclusivamente femininas. Essa medida visa corrigir essa disparidade histórica e assegurar a igualdade de oportunidades para as mulheres na magistratura, fortalecendo a justiça e a democracia em nosso país. A PEC confirma a resolução do Conselho Nacional de Justiça de 2023, que estabeleceu as listas alternadas para os tribunais que ainda não tiverem alcançado o patamar mínimo de 40% de desembargadoras mulheres. O Senado discutiu e aprovou 1.197 propostas em 2024. O levantamento da Secretaria-Geral da Mesa mostra que os senadores votaram 408 projetos de lei, 389 requerimentos, 272 projetos de decretos legislativos, 56 projetos de resolução, 17 projetos de lei complementar, 11 medidas provisórias e 7 propostas de emenda à Constituição. O primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou que, para além da quantidade, os senadores se atentaram para a qualidade das iniciativas aprovadas. O importante é observar exatamente o teor, a qualidade do que nós discutimos e do que nós aprovamos. Você identificará, desde a principal delas, que foi a reforma tributária com a sua devida regulamentação, há diversas outras áreas, entre as quais e principalmente no meio ambiente. O presidente Lula sancionou com veto a lei que penaliza mais severamente as empresas prestadoras de serviços turísticos que se envolverem em exploração sexual ou promoverem o país como destino para essa prática ilícita. A repórter Isabel Cristina traz mais informações. O presidente Lula sancionou a lei que prevê punições a empresas de turismo que viabilizarem o turismo sexual no Brasil. As penalidades para os prestadores de serviço que descumprirem as regras variam de multas, interdição de atividades e o cancelamento de cadastro, entre outras medidas. Em seu parecer, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a relatora da proposta, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, citou os efeitos negativos do turismo sexual. Entre os malefícios associados, nós podemos citar exploração e violência, pois o turismo sexual frequentemente envolve exploração de pessoas vulneráveis
vulneráveis, como trabalhadores e trabalhadoras sexuais e crianças, desigualdade social e econômica, uma vez que o foco excessivo no turismo sexual pode agravar as desigualdades, prejudicando as comunidades locais. Augusta Brito ainda lembrou que os casos de estupro vêm aumentando no país. De acordo com ela, 79% envolvem crianças de 0 a 17 anos e 87% têm como vítimas meninas e mulheres. O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, expressou preocupação com a economia do Brasil e a alta da cotação do dólar nos últimos dias. Segundo ele, é preciso um entendimento do governo de que é necessário controlar os gastos públicos. Para Bagatoli, é preciso ocorrer mudanças no atual cenário. Ele observou ainda que todos os poderes são responsáveis pelas ações futuras. Se nós continuarmos com essa gastança que nós temos desenfreada, poderemos perder totalmente o controle da nossa inflação. E eu espero que o governo tome um rumo para 2025, porque senão todos nós vamos pagar a conta. Precisamos tomar um rumo para a economia do Brasil e todos nós somos responsáveis. A Câmara Federal, o Senado, o Judiciário. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma permissão para que cooperativas prestem serviços de telecomunicações como acesso à internet. A proposta seguiu para a Comissão de Comunicação e Direito Digital. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos autoriza cooperativas a prestarem serviços na área de telecomunicações. Hoje essa permissão é dada apenas para empresas, como explicou o relator, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. O senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas do Rio Grande do Sul, diz que a expectativa é que a entrada de cooperativas auxilie na democratização de serviços, como acesso à internet em cidades do interior e no ambiente rural. São cooperativas de eletrificação rural, levam energia para o interior. E essas cooperativas já estão trabalhando para também telecomunicação. E esse projeto, o relatório que o senador Gomes fez, é importante porque possibilita que essas cooperativas também possam operar no ramo das comunicações. Eles já levam energia e agora levam também comunicação, que é o que a gente está levando para o campo. A proposta que autoriza cooperativas a prestarem serviços de telecomunicações seguiu para a Comissão de Comunicação e Direito Digital. O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, defendeu a revisão do Pacto Federativo para dar mais recursos aos municípios. Para ele, é necessário fortalecer as administrações municipais e equilibrar as responsabilidades. Fernando Dueire afirmou que os critérios de repasse devem ser ampliados para possibilitar que cidades mais carentes tenham acesso aos recursos. Como cobrar eficiência quando falta financiamento? Como esperar resultados concretos quando as prefeituras são obrigadas a fazer milagres com orçamentos limitados? A Comissão de Relações Exteriores encerrou o biênio 2023-2024 com a aprovação de diversos atos internacionais e de indicações de diplomatas para representarem o Brasil no exterior. O repórter Alexandre Campos tem mais informações. Além de aprovar atos internacionais e sabatinar e aprovar os diplomatas indicados para exercerem postos do Brasil no exterior, a Comissão de Relações Exteriores também colaborou para o aperfeiçoamento das leis no país. Em novembro, o colegiado aprovou um anteprojeto transformado em projeto que define normas gerais para o comércio exterior de mercadorias, voltadas a racionalizar e modernizar nossa legislação. O objetivo é harmonizar as atividades relacionadas a esse tema com os compromissos internacionais do país, garantindo a segurança nacional, a livre concorrência e o combate ao comércio ilegal. Baseado numa proposta do presidente da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o projeto do colegiado também contou com sugestões da Receita Federal, do setor privado e de entidades da sociedade organizada, como explicou o senador Esperidion Amin, do Progressistas de Santa Catarina. São 172 artigos que colocarão o Brasil na época em que nós estamos. Marcará uma contribuição inédita, mais do que útil, absolutamente necessária nesse momento em que o Brasil procura fazer jus ao seu destino de potência de comércio. A proposta apresentada pela Comissão de Relações Exteriores está na Comissão de Assuntos Econômicos, onde aguarda a indicação de relator. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está fiscalizando 367 órgãos federais para avaliar o nível de acessibilidade digital nos portais, aplicativos e serviços públicos. A auditoria está dividida em 2 etapas. A primeira delas já ocorreu com envio de pré-questionário para coletar as principais informações de cada instituição. Agora, com base nas respostas, outro questionário será aplicado para verificar se as normas e as boas práticas referentes ao tema estão sendo aplicadas. A acessibilidade digital garante o acesso de pessoas com deficiência e outros grupos da população, como os idosos. O TCU vai fazer um panorama da acessibilidade dos serviços digitais e avaliar quais ações podem ser replicadas para outros órgãos públicos. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara propõe espaço de destaque em mercados para agricultura familiar. Parlamentares analisam dados da economia nacional e propostas aprovadas. Deputados divergem sobre projeto que anistia condenados do 8 de janeiro. Boa noite. Na opinião de Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, a aprovação de uma anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro é uma medida essencial para promover a pacificação no Brasil. O parlamentar argumenta que, ao longo da história, o país utilizou a anistia em diversos momentos de tensão, como nas revoltas populares e períodos autoritários. Segundo Ricardo Salles, o governo atual, que prometeu unir o país com base no amor e no diálogo, deveria apoiar a medida. O parlamentar também critica o tratamento dado aos manifestantes, apontando para uma desproporcionalidade das penas e para a falta de garantias jurídicas no processo. A anistia é uma necessidade, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de justiça. Criminosos, até de crime de sangue no Brasil, mão armada, etc., são soltos em audiência de custódia e nós estamos condenando mulheres e homens que, sim, deprendaram prédios públicos, causaram dano ao patrimônio, mas não cometeram nenhum ato de violência com arma, nem nada disso. Não se justifica esse tipo de pena que está sendo imposta, sobretudo diante de um processo que não tramitou no seu juízo natural, não teve todas as garantias de ampla defesa contraditória e devido processo legal garantidas. Portanto, entendo que a anistia é um assunto de extrema importância, de justiça e de pacificação do país. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, repudia projetos que visam anistiar os presos do 8 de janeiro. Para ela, as investigações da Polícia Federal sobre supostos planos de assassinatos de autoridades da República reforçam o entendimento de que os atos visavam romper o processo democrático no Brasil, afastando qualquer possibilidade de perdão. E eles dizem que a anistia é para pacificar o país. Bom, impunidade não pacifica. Impunidade faz com que nós tenhamos a fragilização do Estado democrático de direito, da própria democracia. Impunidade faz com que tenhamos um processo de legitimação de atos, como que foram os atos que aconteceram neste país, inclusive que atingiu esse próprio poder legislativo. Por isso, é sem anistia para golpistas. Nós não podemos permitir que esta casa valide atos que atentam contra um bem que precisa ser preservado e que está na nossa Constituição, que diz que todo o poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. No entendimento de Érica Cocai, resquícios da ditadura continuaram ativos no governo anterior. Para ela, dizer não à anistia é dar um basta às tentativas de reavivar o autoritarismo, honrar a memória dos que lutaram pela redemocratização do país e reafirmar os compromissos com a soberania popular e com a própria democracia. Justiça. Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, considera que a atuação excessiva do Supremo Tribunal Federal causa desequilíbrio entre os poderes da República. Segundo ele, ao assumir um papel centralizador, o STF fere o dispositivo constitucional que estabelece a independência e harmonia entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal precisa entender que ele não é o maior poder, ele é um dos poderes. Os poderes são harmônicos, independentes e de igual peso. A gente tem que reequilibrar essas forças. E esse reequilíbrio passa muito pela conscientização daqueles ministros que acham que vivem num mundo paralelo.
nós somos radicalmente contra qualquer tipo de medida que vise desestabilizar o Poder Judiciário. Não é esse o nosso interesse. Nosso interesse é que o Senado Federal se faça pressionar o Supremo Tribunal Federal para entender que o Brasil precisa de paz e prosperidade, que o Judiciário deve ser uma corte importante, cuidando dos seus assuntos. Rodrigo Valadares cobra dos ministros do Supremo maior poder de autolimitação, principalmente para legislar sobre temas que são prerrogativas exclusivas do Congresso, como aborto, drogas e emendas parlamentares. Para o deputado, o Brasil precisa retornar à normalidade institucional, com cada poder respeitando seus limites constitucionais. Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão. Direitos Humanos. Tadeu Venere, do PT do Paraná, exalta o trabalho da Comissão de Direitos Humanos em 2024, especialmente nas ações voltadas à pacificação em terras indígenas. O deputado entende que é necessário expandir o entendimento sobre direitos humanos e sugere a criação de um estatuto que amplie o alcance do debate nas escolas, empresas e sindicatos. Direitos humanos, para mim, hoje é um processo que ele tem que ser levado de uma forma civilizatória para a população, de uma forma onde nós passemos a olhar os direitos como direito de todos, sem discriminar. Nós temos segmentado o direito de mulheres, direito de negros, direito LGBT, direito de criança, mas o processo de direitos humanos, ele abarca uma questão muito maior. E talvez, num futuro muito próximo, nós consigamos entender que os direitos, como o direito à alimentação, o direito a uma vida saudável, o direito ao meio ambiente, aliás, está na nossa Constituição, direito ao meio ambiente saudável, são direitos que preservam a vida. Não só a vida aqui no nosso país, mas a vida no planeta. O parlamentar também alerta que a crescente violência não só afeta grupos vulneráveis, como mulheres e crianças, mas os próprios agentes de segurança pública. Tadeu Venere conclama a sociedade a entender que o fortalecimento dos direitos humanos é imprescindível para uma sociedade mais justa e equilibrada. Segurança Pública. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, alerta para o aumento da violência na capital do estado, com 70% do território da cidade dominado pelo crime organizado. Ele lastima a insegurança da população, critica a omissão do governo federal e afirma que a segurança do Rio de Janeiro é uma questão nacional, demandando a intervenção das Forças Armadas. A gente não tem o mínimo de condições de vida, a gente tem um problema seríssimo social. E o governo federal, através da força do Estado, deveriam intervir o mais rápido possível. Isso já era para ter acontecido. O combate hoje da Polícia Militar e da Polícia Civil já não é mais contra o crime, é para você retomar aquele território que foi invadido pelo crime organizado. O território já não pertence mais à nação brasileira. Nós, cariocas, estamos abandonados pelo Estado brasileiro. Então a gente pede socorro sim. A Polícia Militar luta com as suas armas, a Polícia Civil, mas não está sendo necessário para garantir a segurança pública. É muito barricada, é muito território onde você não consegue entrar como carioca, você tem que pedir autorização para o crime. Então a gente vive um estado de exceção no Rio de Janeiro. Luiz Lima demonstra preocupação com os reflexos da violência na economia do estado, com impactos no turismo e no comércio. O parlamentar salienta que o Rio de Janeiro é o segundo estado em arrecadação do país e atrai pessoas do mundo todo, o que torna urgente a retomada do controle das áreas dominadas pelo tráfico. Transportes. Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, pede aos parlamentares que se unam para garantir a licença ambiental e os investimentos necessários para a recuperação da BR-319. O deputado argumenta que a rodovia é essencial para conectar o Amazonas e Roraima ao restante do Brasil e até a países vizinhos, como a Guiana e a Venezuela. Olha, a BR-319 em 2026 completará 50 anos e, lamentavelmente, há mais de 30, cerca de 40 anos, nós temos ali o trecho do meio absolutamente intrafegável, por conta da falta da concessão de licenças ambientais por parte do Ministério do Meio Ambiente. E, historicamente, essa tem sido uma luta de toda a classe política do Amazonas, uma luta que boa parte da população já se encontra desacreditada por conta de décadas em que se promete
a recuperação da BR-319 e nada acontece. O parlamentar aponta a relevância estratégica da BR-319 para a infraestrutura e o desenvolvimento econômico do Norte, beneficiando estados como Amazonas, Roraima e Rondônia. Além disso, segundo Fausto Santos Júnior, a falta de manutenção na via também dificulta a fiscalização de crimes ambientais. Agricultura. A Câmara propõe espaço de destaque em mercados para produtos da agricultura familiar. A repórter é Karen Santin. A agricultura familiar é praticada em 77% dos estabelecimentos agrícolas no Brasil, de acordo com dados do último censo agrícola feito pelo IBGE. São cerca de 3.900.000 propriedades que empregam mais de 10 milhões de pessoas, ou seja, 67% da ocupação agrícola do país. Esses trabalhadores geram 23% de todo o resultado econômico da agricultura nacional. Para destacar a presença dessa produção nos mercados, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou uma proposta que reserva espaço especial aos produtos da agricultura familiar nos mercados. Favorável à proposta, a deputada Elisângela Araújo, do PT da Bahia, chamou a atenção para a importância da produção familiar para garantir uma alimentação de qualidade ao consumidor. Ela citou o exemplo da Bahia, onde quase 80% dos estabelecimentos agropecuários se baseiam em agricultura familiar, de acordo com dados do IBGE. Lá na Bahia nós já temos mais de 100 produtos nas prateleiras dos supermercados da agricultura familiar. Então isso aqui é um momento muito, para a gente é muito importante que cada vez mais a gente possa expandir a nossa produção e os nossos produtos, um alimento saudável para a população desse país. O texto aprovado altera a política nacional da agricultura familiar, incluindo a necessidade de incentivar o consumo de itens vindos da produção familiar nos estabelecimentos comerciais. Para isso, é sugerido que os mercados destinem um local separado para a exibição desses produtos, com identificação clara e destacada de sua origem. Autor de um dos projetos que deu origem à proposta aprovada, o deputado Marreca Filho, do PRD maranhense, considera que a versão final flexibiliza pontos para ampliar a adesão dos parlamentares, conservando o objetivo central de fortalecer a agricultura familiar. Ele reforçou o potencial desse tipo de cultivo para produzir conservando o equilíbrio ambiental. Ela responde por 70% dos alimentos consumidos e com incentivos às práticas sustentáveis pode diminuir a crise hídrica e reforçar a segurança alimentar. Para Marreca Filho, a Câmara pode apoiar esses produtores aprovando projetos como os que fortalecem políticas para o setor, como compras do governo e das escolas públicas. Incentivando compras da agricultura familiar, além de investir em capacitação e acesso ao crédito para modernizar o setor. Antes de passar para a validação do Senado, o projeto que reserva espaço nos mercados para produtos da agricultura familiar ainda deve ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978 9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Economia. Ao destacar o impacto social e econômico da reforma tributária, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que a medida vai tornar o sistema brasileiro mais progressivo e justo, com maior cobrança de impostos de quem ganha mais e menor de quem ganha menos. Um dos destaques é o cashback, que, de acordo com o deputado, vai devolver impostos pagos por 94 milhões de brasileiros, beneficiando diretamente pessoas de menor poder aquisitivo. Nós criamos no imposto sobre consumo o cashback, ou seja, a devolução dos impostos pagos para as pessoas mais pobres. E agora, ao comprar, pagar, vão receber de volta o seu imposto. Isso é fundamental para a justiça social, para a justiça tributária. As pessoas de menor poder econômico vão ganhar mais renda disponível, porque parte do imposto vai ser devolvido para essas pessoas. Com isso, a economia vai ganhar mais dinâmica e as pessoas vão poder comprar mais, se alimentar melhor, as pessoas vão poder cuidar melhor da saúde, da educação, ter mais lazer. A devolução incluirá 100% dos tributos sobre itens essenciais, como gás de cozinha, água, esgoto, energia elétrica e telecomunicações. Segundo Reginaldo Lopes, essa medida
medida aumentará a renda disponível, permitindo que as pessoas consumam mais e melhorem sua qualidade de vida. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica a tentativa do governo de retirar recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. O deputado afirma que o fundo, criado em 2001, é essencial para sustentar a segurança pública, a saúde e a educação na capital do país, devido à arrecadação insuficiente para essas áreas. Alberto Fraga alerta que reduzir os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal seria catastrófico para a população local, afetando diretamente o funcionamento da Polícia Militar e inviabilizando investimentos fundamentais em saúde e educação. O Distrito Federal não tem indústria, não tem receita para bancar a área de educação, saúde e segurança pública. O Fundo Constitucional, ele existe com essa finalidade. Se tirarem recursos do Fundo Constitucional, isso quer dizer que nós vamos ter um caos na segurança pública, piorando ainda a saúde e a educação. Alberto Fraga também enfatiza que o fundo ajuda a manter os serviços públicos de uma região que hospeda, além do governo federal, mais de 200 embaixadas. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, culpa o governo federal pelo fechamento de milhares de micro e pequenas empresas e pela alta do dólar no Brasil. Na avaliação do deputado, o Brasil atravessa uma crise econômica e social explicitada pelo desânimo da população, que, segundo ele, sente o peso da falta de boas perspectivas. O parlamentar reconhece o papel da oposição em denunciar problemas, mas acredita que o grupo possui capacidade de intervenção limitada no Congresso Nacional. Pastor Marco Feliciano espera que a ascensão internacional de líderes de direita influencie positivamente no cenário político do Brasil. Nós, como oposição, fazemos nosso papel aqui na Câmara, mas nós não temos maioria. Como nós não temos maioria, temos apenas a voz. E a nossa voz tem chegado aí nos 4 cantos. O Brasil vive um momento difícil. Então, a gente fica na expectativa de esperança, né? De acreditar que com a mudança do pêndulo político internacional, com a ascensão de Donald Trump à cadeira mais poderosa do mundo, sendo ele um grande amigo da direita brasileira, nós acreditamos que coisas boas podem acontecer. Educação. Tadeu Oliveira, do PL do Ceará, é autor do projeto que cria o Programa Nacional de Educação Empreendedora e Inovadora. O objetivo da proposta é inserir no currículo escolar conhecimentos de gestão, estratégias empresariais e finanças, estimulando a criatividade e o espírito empreendedor dos jovens. Dentro desse programa, ele vai ter conhecimento de gestão, inclusive de gestão financeira, de estratégias dentro de uma empresa, mas que vai levar a esses jovens ter acesso a conhecimentos outros que levam a ele despertar a criatividade, a inovação, despertar também a vontade de empreender. E esse projeto nós consideramos da mais alta importância para esses jovens, porque o empreendedorismo na juventude, ele pode trazer um futuro para esses jovens, um futuro melhor, um futuro promissor, e a gente acredita que tramitando dentro da casa, ele vai trazer um grande diferencial para os jovens de todo o Brasil. Tadeu Oliveira explica que o programa será implementado em escolas municipais e estaduais com parceiras como o Sebrae e vai incluir atividades práticas culminando em eventos anuais como a Feira do Empreendedorismo. Consumidor. Tramita na Câmara projeto de Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, que fixa o prazo de 30 dias para que assistências técnicas concluam reparos em produtos após o primeiro contato do cliente. O deputado esclarece que a medida é uma resposta às empresas e prestadores de serviços que desrespeitam o consumidor na rotina familiar. A gente sabe que o consumidor tem passado uma luta muito grande, principalmente quando os seus eletrônicos, domésticos, dão problemas e vão ter assistência técnicas e às vezes elas são enroladas, na verdade tripudiam no direito do consumidor. E esse projeto, ele é importante que logo no primeiro contato que o consumidor fez com as assistências técnicas, já haja um retorno positivo no conserto, na reparação daquele produto, para que o consumidor não tenha prejuízo no seu dia a dia. O deputado menciona que alguns eletrodomésticos, como a geladeira, por exemplo, são essenciais para a rotina e precisam de reparos com urgência. Segundo Márcio Marinho, a iniciativa pretende garantir maior agilidade e eficiência nos serviços prestados pelas assistências técnicas, evitando que os consumidores arquem com prejuízos desnecessários. Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, fala sobre a importância da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que entrou em vigor em junho de 2024 no país. Para o deputado, a iniciativa caminha no sentido de reduzir a mortalidade pela doença e combater desigualdades regionais no atendimento dos pacientes. A Política Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer tem o objetivo de diminuir a mortalidade pelo câncer no país. No Brasil, hoje, a segunda doença que mais mata é o câncer. Em muitos municípios brasileiros, já é a primeira causa mortes. E a gente não tinha uma política nacional, né, de prevenção e controle ao câncer, e hoje nós temos, e que é garantir todo esse tratamento, né, com todas as áreas, de forma multidisciplinar, com todas as equipes, para dar essa qualidade de vida, esse respeito, esse carinho, a forma correta desse atendimento ao paciente. O deputado também defende a criação de um Fundo Nacional para o financiamento do combate ao câncer. O Wellington Prado explica que a ideia seria utilizar recursos oriundos de bitcoins apreendidos, acordos judiciais e impostos sobre tabaco e bebidas para custear exames de prevenção e tratamento. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Tércia Guimarães. Boa noite para você. Bom final de semana. A Voz do Brasil estará de volta na segunda-feira. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.